Oi meninas e meninos, irmãs e irmãos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bom, aqui é a Bilu e nós estamos no canal Pérolas de Deus, onde nós falamos por que Pérolas de Deus, André? Porque a palavra do Senhor, o ensinamento do Senhor é algo assim muito tratável, né? É algo que é prolongado, não é você só ler uma página da Bíblia e pronto, acabou, eu já sei tudo, não. É algo que a gente tem que estar assim, sempre trabalhando na nossa mente, no nosso coração e na mente e no coração também dos nossos filhos, por que não? Sabemos que a criação dos filhos é sim responsabilidade dos pais, né? A gente sabe que hoje também tem lares que têm um histórico totalmente diferente, cada lar tem as suas necessidades, né? Mas nós precisamos sim, independente da situação do teu lar, da sua vida financeira, eu preciso trabalhar, meu marido precisa trabalhar, mas nós precisamos sim gastar o nosso tempo, e um tempo muito bem gasto, diga-se de passagem, que é educar os nossos filhos dentro do princípio bíblico, dentro dos ensinamentos do Senhor, né? Dentro ali dos ensinamentos da palavra de Deus, na disciplina e na administração do Senhor. Você quer ter um filho ali independente, um filho que cresceu não só em tamanho e em estatura, mas em conhecimento, crescendo na fé, nos caminhos do Senhor? Porque muitas vezes a gente vê mãe falando assim, eu não vejo a hora que meus filhos cresçam. Mas e aí, como você quer que esses filhos cresçam? Só em estatura? Os conhecimentos da palavra do Senhor, os caminhos do Senhor, não está nem no teu pensamento? Ensinar a verdade e a lei de Deus. Precisamos fazer isso, gente. Bilu, mas tem a professorinha lá. Eu não gosto quando chamam a gente de professorinha, né? Tem a professora lá da IBD, ela ensina, ela é uma ótima professora. Não, a palavra de Deus, ela fala que a educação dos nossos filhos é responsabilidade, sim, dos pais. Ali, ela só vai estar acrescentando alguma coisa que você já faz na tua casa diariamente, que é ler a palavra do Senhor, sentar, teu filho precisa fazer isso. O Senhor fala que nós precisamos inculcar os ensinamentos da palavra dele na mente dos nossos filhos, independente da idade. Tá certo que vai chegar uma idade ali que ele não vai querer sentar mais, mas aí o teu papel você já fez. Quando ele era pequeno, o seu papel você fez. Esse ato de ensinar, de disciplinar, de admoestar nossos filhos é um ato sim de amor, porque esse ato de ensinar está tentando, é um passo para proteger os nossos filhos, sim, do mundo, das coisas do mundo, das ciladas, né? Das ciladas da vida. Então, nós precisamos sim criar homens para a vida e criar mulheres para a vida. A gente tem visto aí muitos moleques, né? Na minha rua tem muitos moleques, eu creio que na sua rua também tem muitos moleques. Homens com corpo de homens, mas a mente de moleques, de criança, né? Então isso é muito feio, isso é uma falha muito grande dos pais, falhas muito grande deles, porque eles não querem crescer. Parece que eles não querem crescer, são sempre infantis, homens infantis, homens que vão te dar trabalho, viu mãe, viu pai? Vão te dar trabalho. Isso quando você não jogar a responsabilidade da criação do seu filho para os teus pais, para os avós, né? Que é uma irresponsabilidade muito maior ainda. Você não ensinou, não está ensinando e está jogando a tua responsabilidade para o teu pai, que é os avós dos seus filhos. Isso é um erro muito grande e Deus vai cobrar isso de você. E não podemos esquecer, né? Essa educação, ela precisa vir, sim, pelos princípios bíblicos. Eu sempre falo, e é a pura verdade,
A palavra de Deus, ela é um manual do ser humano. Tem pessoas que falam, a gente vem com manual. A gente vem, quem disse que a gente não vem com manual? A gente vem com manual, é só você ler. Se você pegar a Bíblia na tua mão e você ler ela de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que isso daqui é um verdadeiro manual para nossa felicidade e para o nosso sucesso e para nós estarmos alegrando o Senhor Jesus em tudo que a gente fala, em tudo que a gente pensa, nos nossos atos, onde a gente pisa os nossos pés. O Senhor, ele ensina desde o começo ao final a grandeza dele, o poderio dele, a majestade dele e para que o filho dele veio aqui na terra, que foi para nos salvar. Foi para nos salvar. O objetivo de Jesus aqui na terra foi para nos salvar, para nos tirar das ciladas de Satanás, dos braços de Satanás, porque a gente já vê aí na Bíblia que nós já somos condenados, né? A gente já é condenado porque nós somos pecadores, filhos de Adão e Eva, e nós herdamos esse pecado. Não tem por onde fugir. Por que nós precisamos, você pergunta, né? Por que nós precisamos educar os nossos filhos na disciplina do Senhor? Para ele ter um desenvolvimento moral e espiritual. Ele tem que ter um desenvolvimento, ter um conhecimento moral, o que é certo dele fazer, como lidar com as pessoas, com os mais velhos, com os de casa, com os de fora. Ele tem que ter um princípio moral e a palavra do Senhor, ela nos ensina isso, né? E ela também nos ensina a ter uma vida feliz, uma vida espiritual em Cristo Jesus, que é a vida mais certeira que nós temos. Quer ser feliz? A felicidade só vai encontrar em Cristo Jesus. Você não vai encontrar nas coisas do mundo a felicidade. A felicidade em Cristo Jesus é uma felicidade sem fim, ela é infinita. Agora, a felicidade do mundo, hoje você está feliz. Eu estou feliz porque eu fui numa festa. Voltou aquela alegria, acabou. Você foi numa festa de um casamento. Lá estava tudo muito bom, as minhas maravilhas. Voltou para casa, voltou tudo normal. Com Cristo, não. Com Cristo, mesmo nós passando por perrengues, né? A gente não cai, a gente não se derruba, a gente não se esmorece, não se entristece, não vive na tristeza profunda, porque nós cremos num Deus altíssimo, Criador dos céus e da terra. E esse desenvolvimento espiritual da criança ensina o amor, né? O amor para com eles, o amor para com os pais, o respeito, né? Para com as pessoas mais velhas, para com as pessoas lá de fora, né? Ensina os valores, qual é o verdadeiro valor. Hoje nós vemos aí, tanto na televisão como nas redes sociais, como no dia a dia, parece que o certo está errado e o errado está certo. Valores, isso são valores, gente, a gente precisa, né, ter noção e ensinar aos nossos filhos os verdadeiros valores. E a palavra de Deus, ela nos traz isso, ela nos traz esses valores, né? Propósito, para que nós viemos aqui para a Terra? Qual foi o propósito? Nosso propósito foi sim para louvar e engrandecer o Senhor. É Ele que nos deu vida. Bilu, eu não tenho motivo para louvar, engrandecer, exaltar o Senhor, agradecer, não tenho motivo de ser uma pessoa grata. A partir do momento que você acorda, abre os teus olhos e respirou, você já tem motivo para ser grata ao Senhor. Herança do Senhor, ensinar que os nossos filhos são sim herança do Senhor. E tem muitos ensinamentos aí. Eu vou mostrar tudo isso dentro da palavra de Deus. Eu vou ensinar isso para vocês, tudo dentro agora da palavra do Senhor. Vamos abrir o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Eu vou estar colocando aqui do lado para você ler junto comigo, tá bom? E faz uma marcaçãozinha na sua Bíblia. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás nos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Quer dizer, em todo tempo.
Nós vamos ver também ali em Efésios, capítulo 6, versículo 4. E aí temos aqui, né, até uma lição para nós, porque às vezes a gente comete essas gafes, esses erros, né? Efésios, capítulo 6, versículo 4, fala assim: E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E vamos ver também em Provérbios, capítulo 23, versículo 4. Salmos, Provérbios. Olha aí a sabedoria, né? Provérbios 23, versículo 4. Não te canses para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria. Nós falamos aqui a respeito, né, de ensinar os nossos filhos, ensinar com amor, ensinar com dedicação, porque como que você vai ensinar aos teus filhos se você não gastar um tempo com o teu filho? Nós precisamos sim gastar um tempo com os nossos filhos, ensinando, admoestando. Bilu, educar filho dá trabalho, dá. Dá trabalho porque você vai ter que falar 1000 vezes a mesma coisa e ainda ele vai desobedecer, né? Ainda ele vai desobedecer. Mas você tem que ter em mente, a minha parte eu fiz com amor, eu fiz com dedicação, eu fiz com zelo a palavra do Senhor. E eu fiz aquilo que o Senhor me ordenou fazer. Ensinar os nossos filhos é obrigação nossa. O Senhor não está falando, olha, se você puder, você ensina a minha palavra, passa para os teus filhos o que eu te ensinei. Não. É obrigação dos pais ensinar, doutrinar os filhos no caminho do Senhor. É obrigação. Se você aprendeu e aprende até hoje a palavra do Senhor, por que você não passa essa mesma bênção para os seus filhos? E eu quero dizer que você, ensinando o teu filho pequeno, a tua filha pequena, nos caminhos que deve andar, no caminho da doutrinação, da doutrina do Senhor, nos caminhos do amor, ensinar os seus filhos a andar nos caminhos do Senhor, ter as amizades e crentes. Eu sempre falo para vocês, em Salmos 1 mesmo fala, né? Não andeis nas rodas dos escarnecedores, não os assentai nas rodas dos escarnecedores. Isso deixa muito claro, gente. Referente à educação de filhos, eu vejo aqui muito claro também o ensinamento que a gente deve, como adulto, deve seguir, Salmos 1. Os ensinamentos que o Senhor nos dá para nós seguirmos ele, e esse ensinamento nós repassarmos para os nossos filhos. Eu só vou dar uma lidinha aqui, ó. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém, nem para nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha isso. Nós temos estudo aqui no canal falando a respeito de Salmos 1. Eu não vou me aprofundar nele porque nós já temos estudo de Salmos 1. Então, a própria palavra do Senhor, Salmos 1 fala, a própria palavra do Senhor fala a respeito disso. Doutrinar os nossos filhos na doutrina de Cristo, não na nossa. A nossa é falha, né? Mas na doutrina de Cristo. Como que você sabe hoje, você que tem um filho adulto, um filho que já é pai, como você sabe que você venceu nessa doutrina, né? Que você passou horas e horas, tempos e tempos, dedicou o teu tempo ensinando o teu filho, levando o teu filho para a igreja, firmando ele, não, nós vamos para a igreja, você não quer, você vai para a igreja. Eu acho que tem até aquele caso assim, né? A criança, ela não sabe decidir o que é bom para ela. Quem vai decidir o que é bom para ela são os pais.
Os pais que vão decidir. Ou então os avós, né? Se os pais não estão no caminho do Senhor, não quer saber, e eles não te impedem, né, avós, de levar eles para a igreja, leva você eles, né? Quem sabe ali com com o ato dos filhos indo para a igreja, aprendendo o que é certo, aprendendo o que é bom e trazendo esses ensinamentos para dentro de casa, já não é aí um grande testemunho para estes pais. Falou, opa, eu estou vendo mudança nessa criança. Eu quero viver essa mudança também. Eu já vi, conheço muitas histórias de pais que foram para a igreja por causa dos filhos criança, não é filhos adultos não, filhos criança. E aí, como eu sei, Bilus, que eu venci? Como você sabe que você venceu nessa doutrina que você passou anos e anos a fio ensinando teu filho? Quando o teu filho já é totalmente independente de você. Quando você vê que ele vai para a igreja, ele não precisa e não depende de você para levar ele para a igreja. Isso é maturidade espiritual, isso é responsabilidade. Hoje eu não vou para a igreja, mas o meu filho ele já está lá. Hoje eu não tenho a obra de Deus para fazer e hoje eu vou aproveitar, vou ficar um pouco em casa descansando. Mas o meu filho já está se trocando para ir para a igreja. Isso é maturidade espiritual. Isso é um ponto de saber que sim, você ensinou certo e seu filho está nos caminhos do Senhor. E aí eu quero falar um pouquinho. Nós falamos do filho mimado aí, né? Do filho que é um moleque, vive como um moleque. Normalmente, esses filhos moleque que a gente vê, normalmente não é uma regra, o pai e a mãe também não tiveram tempo, né, para ensinar. Às vezes está aí perdidos no enriquecimento do mundo, só quer trabalhar para conquistar, e deixa a educação dos filhos para terceiros. Quem é que está educando os teus filhos? O que está educando os teus filhos? É a rua? São pessoas ímpias, pessoas que não conhecem a Cristo? Quem está ensinando teus filhos? E que tipo de doutrina eles estão ensinando para os teus filhos? Que tipo de homem você quer ter na tua casa? Que tipo de mulher você quer ter na tua casa? Né? A palavra de Deus, ela está aí. Ah, Bilu, eu nunca fui na igreja, eu não conheço a Bíblia. Vá, eu tenho certeza que na tua rua ou no teu bairro tem uma igreja. Vai numa igreja batista, numa presbiteriana, né? Vai numa igreja assim que você sabe que leva a sério a palavra de Deus. Não é aquelas igrejas que grita para lá e para cá, fica rodando, rodopiando. Isso daí é brincar com a palavra de Deus, isso não está na Bíblia, sabe? Vai naquela igreja que ela é mais centrada, você chega ali, o pastor ele está falando a respeito, né? A respeito de Jesus, a respeito da cruz, a respeito da salvação, sabe? Ele traz para você a mensagem do arrependimento, que nós somos pecadores. Esse pastor é o pastor de ovelhas, esse pastor é o pastor que o Senhor quer para cuidar da tua igreja. Né? Eu sei que tem gente aí que gosta do retetés, mas não se enganem, tá bom? E aí, o filho, já um pouco mais adulto, né? Ele já cresceu, ele está nos caminhos do Senhor, ele já tem a maturidade, não só em crescimento físico, mas a maturidade nos caminhos do Senhor. Ele já está preparado para também passar para os filhos dele aquilo que você passou para o teu filho. Então isso percebe que vai de geração em geração a palavra do Senhor. Eu ensinei para minha filha vai ter os filhos dela, ela também vai ensinar. Por quê? Porque ela sabe a importância de nós levarmos a palavra de Deus também para os nossos, dentro da nossa casa. Orarmos por eles, mas quando ele é pequeno, firma, você vai na igreja. Quando você crescer, você não quiser ir mais, aí é tua decisão. Mas enquanto eu for responsável por você, você vai sim para a igreja comigo, né? E como eu vou saber que meus filhos estão maduros quando eles não dependem mais de você? Em situação nenhuma. Quando ele
atingir uma maturidade que ele trabalha, a mulher dele trabalha, ele não depende de você para educar os filhos dele, ele não depende de você para ele, eu vou trabalhar para eu conquistar, né, financeiramente, aí eu largo meus filhos lá com a minha mãe cuida. Tem uma seguidora nossa que eu achei muito interessante, eu até parabenizei ela e parabenizei, falei para ela, olha, fala pro teu filho que ele tá de parabéns, né? Ela trabalha na casa do filho, né? Ela trabalha na casa do filho. Só que eu achei muito lindo o reconhecimento desse filho. Ele tem um comércio, alguma coisa assim, e a mãe é registrada em carteira e tem o salário dela. A mãe cuida da casa dele, né? E cuida dos netos. Mas ela tem, olha a responsabilidade aí. Ela tem a carteira registrada e ela tem o salário dela. Isso, gente, é respeito. Isso mostra a maturidade desse filho. O quanto esse filho cresceu e o quanto essa mãe também ensinou para esse filho. Eu não sei, eu não levei, não aprofundamos o assunto, eu não sei se ele é um filho cristão, se ele vai para a igreja ou não, depois ela vai deixar o comentário aqui para nós aqui embaixo. Mas essa mãe ensinou esse filho. E esse filho, como eu vou saber quando eu errei também? Quando o seu filho cresceu, é casado, tem os filhos e mora na tua casa. Ele tem a família dele e é dependente financeiramente de você. Eu sempre falo, quer ter família? Vá ter um bom emprego, vai se sustentar primeiro, vai ser independente de pai e mãe, para depois você pensar, vai ter a tua casa, o teu teto, para depois você pensar em ter uma mulher, ter uma namorada, casar e ter filhos. A natureza, ela é muito sábia. Primeiro você vai namorar. Namorar é conhecer a sua parceira, não é ter sexo com ela. É conhecer ela, conhecer a pessoa que você vai morar debaixo do mesmo teto a vida inteira. Isso é namorar. É conhecer as fraquezas, conhecer a força que essa pessoa tem dentro dela nos momentos de dificuldade. Agora a gente vê aí pessoas casando com outras na internet, nunca se viram, mas se provam mais... dedica o teu amor por aquela pessoa na internet, não que eu seja contra, não sou contra, né? Mas depois a gente vê os resultados aí. Eu conheci ele pela internet. Eu casei, depois de 6 meses que a gente se conheceu, a gente casou. Aí a gente vê o retorno aí do casamento. A tribulação que é, né? O Senhor, ele fala, primeiro a gente precisa conhecer o nosso cônjuge, conhecer o nosso namorado. O namoro, ele veio para isso, para conhecer. Isso é crescimento. Namorar para se conhecer, se preparar durante o namoro e se preparando financeiramente para você ter a tua casa. Para depois que você casou, tem a tua casa, aí você ter os teus filhos. Dê uma olhada na família que se preparou, como ela é hoje. A família, eles namoraram certinho, juntaram dinheiro, tiveram a tua casa, né? Depois de casados, tiveram seus filhos. Agora vê a tribulação que é na união de um casal que ela começou a namorar, já engravidou, aí passou, né, o carro, os bois na frente do carro, aí engravidou, aí vai morar na casa dos pais. Dependente dos pais para dar um teto. Esse filho que desobedeceu mãe, xingou mãe, desobedeceu, maltratou mãe e pai, porque queria fazer o que queria, eu sei o que eu estou fazendo. Aí tem que viver a humilhação de estar com a mulher ou com o marido dentro de casa, na casa dos pais, para os pais te sustentar. Isso é uma vergonha muito grande, isso é uma vergonha alheia. Isso é uma vergonha muito grande. E eu quero aproveitar e falar aí, né, que eu já falei em outros vídeos, pode buscar aí, eu já falei.
Não se enganem em falar, ai, a filha solteira namorou uma vez com o cara, saiu com ele, transou e teve filho, engravidou. Ai, essa criança é uma bênção, porque depois que minha filha casou, minha filha teve filho, solteira. Ah, essa criança é uma bênção, essa criança veio para mudar a vida dela. Depois que ela teve essa criança, foi uma bênção ela ter essa criança. É mentira. Essa criança pode até ser uma bênção na vida dela, mas essa criança é uma bênção num tempo errado. Num tempo errado. Não engane, não passa a mão na cabeça da tua filha, não passa a mão na cabeça do teu filho. Eles pularam a cerca, eles fornicaram, eles pecaram, por isso que hoje eles têm um filho. O filho é uma bênção, colocam isso na cabeça de vocês. O filho é uma bênção sim, dentro de um casamento. Fora de um casamento, ele é uma desgraça para os pais. Não a criança em si, mas o ato, o acontecimento é uma desgraça na vida de um solteiro. Eu tenho dó desses jovens que, desobedecem pai, porque toda desobediência tem a sua consequência, tá? Tem gente que fala assim, tentando desligar aqui. Tem gente que fala assim, eu tenho livre-arbítrio. Vem falar oi aqui. Fernandinha, desce aqui, passarinho. Abaixa aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá, eles não estão te vendo. Aqui, coisinha mais linda de mãe, gente. Bebezão. Ela mandou beijo pra vocês. Né, Fê? Quer sentar aqui do lado da mamãe? Não. Ó, isso daqui é só depois do almoço. Então, o que eu tava falando, Simê? Então eu vejo muitas mães falando aí, é uma bênção, uma bênção. Sim, a criança é uma bênção, gente, mas é uma bênção fora de tempo. O que significa uma bênção fora de tempo? Preocupação, filhos irresponsáveis, um retrato de um filho irresponsável, um filho desobediente, um filho que não obedeceu à mãe, um filho que fez o que ele quis. Eu estava falando a respeito do livre-arbítrio. Quem falou para você que existe livre-arbítrio não conhece a palavra de Deus. O único que tem livre-arbítrio é o próprio Deus, porque tudo que ele fizer, ele não vai sofrer consequência. Agora, nós não temos livre-arbítrio. Eu faço o que eu quero. Não. Você até pode fazer o que você quiser, só que você não está livre das consequências. Isso faz com que você não tenha livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio é isso. Você tem a livre agência. Eu posso levantar agora, sair daqui e não terminar mais esse vídeo. Eu tenho livre agência. Eu posso fazer isso. Mas eu não tenho livre-arbítrio. Tudo que eu fizer, se eu levantar daqui, não terminar esse vídeo, tudo bem. Não vai acontecer nada. Eu vou ter um vídeo a menos no canal, não vou receber por ele e não vou alcançar pessoas e ensinar elas, né? Agora, se eu pegar aqui um carro sem carteira de motorista, sair dirigindo igual uma louca, eu posso até fazer isso, mas eu vou sofrer consequências. Eu posso matar uma pessoa, eu posso me machucar, eu vou perder o meu carro, eu posso pegar uma multa, eu vou ter sim as consequências dos meus atos errados. Assim como nós temos também a consequência de um ato bom, né? De algo bom que a gente faz pelas pessoas, pelo nosso próximo. Então, eu vou fazer um vídeo ainda falando a respeito de livre-arbítrio e livre agência. Precisamos saber disso. Não temos livre-arbítrio. Nós temos livre agência. Eu posso ir fazer o que eu quero, mas eu vou sofrer. Eu tenho certeza que eu vou sofrer as consequências daquilo que eu fizer, tá? Quanto mais independentes de você os seus filhos estiverem, mais maduros e preparados eles estarão para a vida e para resolver os teus problemas. Eu vi uma psicóloga falando que hoje ela não está nem aí, ela usou bem essa palavra, eu não estou nem aí para os meus filhos. Porque ela quis dizer não estar nem aí porque ela está despreocupada. Porque os filhos dela não dependem dela para nada, não depende dela para pagar uma conta, não depende dela
para a educação dos filhos dele, não depende dela para levar os filhos para a escola ou não. Os filhos dela, ela curte para um passeio. Isso, gente, é maturidade de uma mãe, maturidade de um pai e maturidade dos avós também em deixar os teus filhos criar os filhos deles. Você criou, você como avó, você já criou teus filhos. Então, deixe os teus filhos criar os filhos dele. Agora, se você, toda pequena dificuldade que ele tiver, você fica passando a mão na cabeça dele, esse filho não vai crescer nunca. Ele vai ser um moleque para o resto da vida. Dói chamar teu filho de moleque, mas é isso que ele vai ser. Ele vai ser um inconsequente, porque tudo que ele fizer de certo ou de errado, ele vai jogar nas tuas costas. Você é responsável. Tem vídeos aí que a gente assiste da polícia seguindo esses motoqueiros aí desvairados, loucos, que não tem responsabilidade nenhuma, e ainda mães que trabalham a fio e compram uma moto para dar na mão de um responsável desse. Ele corre e foge da polícia. A polícia para, alcança, claro, né? A polícia vai alcançar esse moleque, né? Que está dirigindo na mão contrária, quase atropelando pessoas, atropelando idosos, dirigindo assim loucamente e se acha que são o tal, né? Aí depois fala assim, o policial pergunta assim, na maioria das vezes, gente, na maioria das vezes, eu vou fazer um vídeo falando a respeito disso. Na maioria das vezes, o policial pergunta, a moto está no nome de quem? Sabe de quem está a moto? O nome? No nome da minha mãe. Tá no nome da minha irmã. Até meu marido fala assim, pô, esses moleques não têm capacidade de trabalhar, comprar uma moto para eles, no nome deles. Não tem, gente. Aí o que acontece? Ao invés de você deixar o percurso da natureza seguir, né? O rio seguir o seu percurso, não. Em vez de você fazer, você quer uma moto, você vai trabalhar. Você vai ver o quanto custa ter uma moto. O quanto é custoso e trabalhoso sair de casa no frio, na chuva, doente, para ir trabalhar, para conseguir o teu salário do dia a dia, o teu salário do mês. Vocês, pai e mães, vocês querem o quê? Entregar tudo de mão beijada. Sabe a frase que destruiu esse nosso século aqui? Sabe qual foi? Ah, o que eu não tenho, eu vou dar para o meu filho. Você deixou de ser mulher e de ser homem porque o teu pai não pôde dar para você aquilo que você queria? Não. E por que você está dando tudo de mão beijada para o teu filho? Criando moleques inconsequentes, criando meninas inconsequentes. Por que você faz isso? Se você der tudo de mão beijada, se você fizer o papel deles na educação dos filhos dele, dos teus netos, como que você quer que teus filhos, os teus netos cresçam? Se a responsabilidade da educação está nos teus filhos e não em vocês, avós. Se você ensinar os teus filhos no caminho que deve seguir, nos ensinamentos do Senhor, encucar neles os 10 mandamentos, encucar neles provérbios, encucar neles os livros da palavra do Senhor, encucar versículos. Bilu, como que eu vou encucar isso? Pega versículos, copia nos papéis e deixa no espelho quando ele acorda de manhã. Olha que bênção. Ele vai escovar os dentes, lavar o rosto, já tem um versículo ali. Impossível ele não olhar aquele papel 1000 vezes e ler 1000 vezes aquela palavra. É impossível ele não fazer isso. Porque nós, como ser humano, a gente já tem mania de bater o olho em alguma coisa e já ler o que está escrito ali. Deixa 2, 3 dias aquele versículo, depois você muda. Quando ele achar é o mesmo versículo, não é meu. Hoje tem visto um versículo diferente, ó. Já estou aprendendo outra coisa diferente, né? Você pode deixar o versículo e deixar pequenininho uma explicaçãozinha embaixo desse versículo. Vai ser bênção na vida dele. Teu filho está em casa, leia versículos em voz alta. Ele vai estar ouvindo a voz de Deus.
Como que a gente ouve a voz do Senhor? Lendo a palavra de Deus em voz alta. Essa é a voz do Senhor. Esse é o ensinamento que o Senhor quer deixar para mim e para você. E aí eu deixo a pergunta para você agora. Você quer criar homens maduros e mulheres maduras? Ou você quer ter na tua casa moleques inconsequentes e meninas inconsequentes? Faz a sua parte. Faz a sua parte. Bilu, nada disso garante que eu vou ter homens maduros e mulheres maduras, mas a palavra de Deus, ela não falha. Ele pode sair dos caminhos do Senhor, mas na hora do aperto, são os teus ensinamentos que vai vir à memória dele. Diz que quando o ser humano, cientificamente falando, diz que quando o ser humano morre, o cérebro, ele continua trabalhando durante 7 minutos. E esses 7 minutos, ele acorda, ele faz funcionar somente a parte da memória de lembranças. Vou fazer um vídeo falando a respeito disso também para vocês. Olha a importância de vocês ensinarem a palavra do Senhor para os filhos de vocês. Olha a importância. A palavra, ela nunca... Estou tentando desligar aqui uma ligação. A palavra de Deus, ela nunca vai e volta vazia. Na hora de um filho desobediente, seu filho saiu dos caminhos do Senhor, está nas drogas, está na criminalidade, você fez o seu papel de quando ele era pequeno, falar da palavra de Deus, ensinar os caminhos em que ele deve seguir. Ele se desvirtuou no momento da morte. Gente, isso é muito importante. No momento da morte, ele tem 7 minutos, porque o cérebro dele de lembranças vai vir tudo à tona. E se a gente crê em Deus, o Senhor vai trabalhar nessa área neste momento. Eu já falei para vocês, uma vez eu vi um vídeo, tá na internet, quem quiser buscar, um menino que a mãe sempre orou por ele, a mãe, essas mães assim de coques, essas mulheres fervorosas na fé e conhecedoras da palavra de Deus, sempre orou por ele e ele cresceu na igreja. Só que num dado momento ali ele desobedeceu, seguiu o caminho do mundo e pronto, acabou, no mundo da criminalidade. E ele estava no asfalto ali caído, já com tiros, já morrendo. O único tempo que deu para ele falar: mãe, me perdoa por ter me desligado do Senhor. Me perdoa por ter te desobedecido. Ele pediu os últimos momentos de vida dele, ali no asfalto, largado no asfalto. Ele pediu perdão para a mãe dele pelos erros dele, por ele ter desobedecido ela e por não ter seguido os caminhos do Senhor. Agora eu creio que em vida ele teve, os últimos suspiros de vida, ele teve essa consciência. Deus trouxe essa consciência para ele: meu, eu estou aqui porque eu desobedeci a minha mãe, porque eu desobedeci a Deus. E nesses 7 minutos que o corpo dele já... E os 7 minutos que o cérebro ainda está trabalhando, o que veio na cabeça desse rapaz? Eu quero, quando eu for para a glória, no momento que o Senhor vier me buscar, eu quero que o Senhor me mostre esse rapaz. Eu acredito que esse trabalhar no cérebro, isso é científico, que ele ainda teve o tempo ali dele para se acertar com Deus. Ele reconheceu que ele saiu dos caminhos do Senhor e ele reconheceu que ele desobedeceu a mãe.
Então, nada é perdido. Ore pelo teu filho. E ele agradeceu. Mãe, obrigado porque a senhora nunca desistiu de mim. A senhora nunca deixou de orar por mim. O que esse menino deve ter visto que a gente, como ser humano, não enxergou? Mas ele, no momento da morte dele ali, ele enxergou algo que ninguém viu. Bom, eu fico por aqui. Como a palavra de Deus fala, inculque a palavra de Deus nos teus filhos. Faça com que eles cresçam, não só como estatura, mas também em conhecimento da palavra do Senhor. Eu fico por aqui, um beijo para você, Deus abençoe você. Ore pelos teus filhos. Ele está desvirtuado, está fora dos caminhos do Senhor. Ele está dormindo, ore por ele. Oração, orar e ação. Ore por ele, enquanto ele está dormindo. Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês.